Então, nosso primeiro tópico é um empregado exemplar. Então, um dos aspectos mais importantes da vida de Neemias, e eu acho que todo mundo aqui que já leu, pelo menos, mesmo que você não tenha lido o livro todo, mas esse é um aspecto que chama a atenção, né? Eu nunca estive com a cara triste, com a feição abatida diante do rei. É interessante que ele deixa isso claro. Eu fui servir ao rei, fui exercer minha função, eu fui exercer a minha profissão, fui fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer todo dia, mas naquele dia eu estava muito angustiado. Aí ele disse, só que nunca eu tinha deixado isso transparecer. O que vem à minha mente é o seguinte, será que aquela foi a única vez que Neemias ficou triste? Todos os dias da vida de Neemias, porque quando ele diz assim, eu nunca antes me apresentei diante do rei, eu nunca tinha me apresentado diante do rei com um semblante triste. Me chama a atenção isso. Será que ele nunca teve um problema? Será que ele nunca estava angustiado na hora do seu trabalho? Será que aquela foi a única vez que ele ficou triste? Porque me chama a atenção que o texto deixa claro que ele nunca tinha se apresentado ao rei com semblante triste. Não está dizendo que é a primeira vez que ele fica triste. Então a gente vê aí um funcionário, um empregado, alguém que faz a sua função, que exerce o seu trabalho de uma maneira diligente. Alguém que é diferente, alguém que se preocupa em fazer o melhor. Alguém que muitas vezes teve que engolir a dor, que engolir os problemas familiares em casa, que teve que engolir suas questões pessoais e está bem diante do rei. Então a gente vê aí um servo, a gente está deixando claro aqui, trazendo para essa linguagem de funcionário, de empregado, porque é mais dentro da nossa realidade de hoje, mas um servo, que era o que ele era, porque ele era um escravo, era uma outra realidade, mas mesmo assim ele procurava fazer o seu trabalho da melhor forma. Então chama a atenção, porque aquilo foi tão atípico que chamou a atenção do rei. Não, se ele está com essa cara hoje, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Muitas pessoas esperam o trabalho dos sonhos para então fazer o seu melhor. Gente, isso é ou não é uma realidade? A maioria das pessoas, talvez você durante algum tempo pensou assim. Talvez você conheça alguém assim. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu já trabalhei com muitas pessoas assim. Que elas dizem o seguinte, não, isso aqui não é bom. Eu não estou ganhando o que eu gostaria, eu não estou fazendo o que eu gostaria, eu não gosto desse patrão, eu não gosto desse ambiente. Então, para que eu vou gastar os meus cartuchos de diligência aqui nesse lugar? Então, isso é uma coisa, infelizmente, muito corriqueira. Eu tenho certeza que no seu trabalho, no seu ambiente, você lida com isso. A gente lida com isso, com gente que faz de qualquer jeito. Até porque, em alguns trabalhos, que a pessoa faça bem, que faça mal, ela vai continuar ali, ela pode não avançar, mas ela continua ali. Principalmente empregos que tem, a gente sempre fala que emprego que tem estabilidade, aí é que a pessoa não está nem aí mesmo. Mas Neemias não pensava assim. Ele foi diligente como governador, assim como foi diligente enquanto copeiro. Você vai ver que o ambiente, a função, o momento, não determinava quem Neemias era. Você não pode deixar os ambientes, as circunstâncias determinarem quem você é. Você tem que ser quem você é e você tem que agir com diligência. E você tem que fazer o seu melhor, independente do lugar que você esteja. Você vai ver Neemias é o nosso objeto de estudo por conta de tudo que estamos vivendo, por conta da palavra profética que o Senhor liberou sobre nós esse ano. Mas você vê isso em muitos outros servos de Deus. Daniel, José, exemplos de pessoas que estavam em circunstâncias ruins, em circunstâncias de privação de liberdade, mas isso não impedia que eles fossem diligentes. José me chama muita atenção, porque ele é o tipo de cara que ele sabia tanto quem ele era, que ele sabia tanto das promessas de Deus sobre a vida dele, que o lugar não determinava
se ele ia ser bom ou se ele ia ser ruim. Ele era bom onde quer que colocassem ele. Se colocassem ele no melhor cargo, na melhor função, ele era bom. Se colocassem ele num calabouço, porque quando se fala de prisão, a gente sempre vai, a nossa mente ela vai projetar sempre algo que a gente conheça. É ou não é? Se você lê um livro e vem uma palavra assim, fulano estava preso. Você às vezes, não são todos, mas a maioria das pessoas não vai levar em conta a época que está sendo escrita. Então na sua cabeça vai projetar o quê? Um presídio, uma cadeia, uma delegacia, porque é o que nós conhecemos, nem que seja pela televisão, pelos jornais, a gente tem uma imagem desenhada na nossa cabeça. A prisão da época de José era um calabouço, é um buraco, é abaixo da terra, é onde ninguém pode te escutar, é um lugar úmido, é um lugar cheio de todos os tipos de problemas que te deixam desconfortável. É um lugar onde não há nenhuma condição de você se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo. Toda prisão é ruim, mas as prisões dessa época, a condição das prisões dessa época era muito pior. Era muito pior. Então você tem que entender, para um cara ser o tal na situação de José, é porque ele não se deixava levar pelas circunstâncias. Então, voltando aqui, a palavra diligência significa demonstrar cuidado ao desenvolver e ou produzir alguma coisa. Em outras palavras, é fazer as coisas com zelo, rapidez, agilidade, prontidão e presteza. E aí eu abro um parêntese. Quando fala de agilidade e rapidez, existem muitas pessoas que são rápidas, são ágeis, mas elas fazem mal feito. Então, não adianta você ser rápido no seu serviço e você fazer mal feito. Como também não adianta você ser uma lesma, fazendo muito bem, mas você é uma lesma fazendo aquilo ali. A diligência, ela combina essas duas coisas. Não é que você vai fazer, eu vou fazer... Gente, cada coisa tem um tempo para ser feita. Tem gente que é muito afobada, quer fazer as coisas tudo, não. Cada coisa tem um tempo para ser feita. Uma pessoa ágil, uma pessoa que faz as coisas com rapidez, não é que ela vai fazer de qualquer jeito, não. Ela vai fazer no tempo, no menor tempo possível para aquela tarefa. Mas ela vai fazer bem feito. Então a diligência, ela combina essas duas coisas. Ela combina a qualidade do serviço com a agilidade. Então é um serviço muito bem feito, mas de forma prática, de forma ágil. Tem muitas pessoas, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar, principalmente quando eu vou em alguns lugares, quando eu saio do meu, porque no meu ambiente eu estou acostumada a lidar com todas as pessoas que fazem parte do meu ambiente. Eu acho que com vocês deve ser assim, você é acostumado. Por mais que algumas pessoas, de repente, lá no seu trabalho, você lida com muitas pessoas e tem algumas que você tem aquela dificuldade, mas você está acostumado com aquele tipo de ambiente. Mas quando você sai dali, você tem que lidar com a lerdeza de algumas pessoas, ou com a falta de competência de algumas pessoas. Eu estava até comentando lá em casa esses dias que tem gente que gosta, você chega em determinados ambientes, aí tem aquela pessoa que ela acha que está abafando. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. A pessoa acha que está te ensinando alguma coisa. Ela acha que ela está arrasando. Só que ela está fazendo um trabalho tão, sabe? É uma coisa tão que você diz, meu Deus do céu, nem precisava disso. Para que isso? Eu digo assim, que são pessoas que elas querem provar que o dinheiro que você está pagando a elas está valendo a pena. Só que, na verdade, ela está só rodando, não está acontecendo nada. Aí ela tá rodando ali, tá rodando. Mas ela quer mostrar para você que, olha, tá vendo? Esse produto, ele custa isso, porque veja como eu trabalho. Só quando você vai olhar o resultado do trabalho, você diz, meu Deus do céu. Só que a pessoa acha que ela tá abafando. E aí eu abro um parêntese. Pior, na minha opinião, pior do que você ter baixa autoestima é você achar que você é demais sem ser. Eu acho que quando você tem baixa autoestima é mais fácil de alguém chegar, Aline, tem um diamante aí dentro de você. Você se menospreza muito. Bota pra fora. Olha, Ivonete, você não tem ideia do que... Rapaz, você não é só isso não. É mais fácil. Agora o cara que se acha
a última bolacha do pacote, e você olha e diz, meu Deus do céu, não é. Não tem uns memes que rolam na internet, que é o pessoal brincando assim, como eu canto, como eu acho que estou cantando, e na realidade, quando eu vou ouvir o áudio que eu gravei. Vocês já viram esse meme? A pessoa canta, aí aparece a voz do cantor ou da cantora, né? E cantando perfeitamente, a pessoa arrasando. Quando dá o play para ouvir a presepada, tem gente que é assim, que acha, eita, mas eu tô abafando nisso aqui. E não é. É triste quando a sua imagem, ela é distorcida, só que ela é distorcida para mais. Porque quando ela é distorcida para menos, é melhor. É melhor você, porque aí tem a ver com humildade. Você diz assim, não é? Você tem a ver com humildade. Não, eu não sou tudo isso. Isso é legal, eu sempre digo, isso é legal. É bom quando a gente se acha menos do que a gente é, porque alguém sempre vai fazer o que a Bíblia diz, os outros vão te louvar, os outros vão te enaltecer, os outros vão dizer, caramba, que trabalho massa que você faz, que talento você tem, é tão legal isso, do que a pessoa que acha que está abafando. E tem hora que eu vejo umas coisas, eu digo, mas meu pai, a vontade que eu tenho é de chegar, meu filho, meu Deus do céu. É muito difícil você lidar com alguém que acha que está abafando ou que está inventando a roda. A pessoa acha que aí você, sim, Senhor, eu já fiz isso, eu sei como é. A pessoa, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Aí você, tá, eu já sabia tudo isso que você me falou. É muito complicado. É muito complicado. Então, a gente entenda, diligência é você realmente se destacar no que você faz. Seja o trabalho que for. Eu já citei aqui um exemplo, há muitos anos eu já citei esse exemplo. Numa época que o Raul Gil fez um concurso, eu não sei se vocês lembram, que era um concurso que a Bombril que estava patrocinando, que era sobre a empregada, era alguma coisa assim, empregada, não sei o que, tinha um nome assim, como se fosse a melhor empregada do Brasil, era uma coisa assim. Quem patrocinava era a Bombril. Então, as patroas, né, as pessoas, os amigos, a família, inscreveu, e tal pessoa é top. Aí ganhava um dinheiro e tal, que era para fazer os serviços ali, usando os produtos, né, de limpeza, e como era que usava aquela coisa toda. E o que me chamou a atenção, eu não acompanhei, mas um dia que eu acompanhei, me chamou a atenção porque quem era a pessoa que coordenava? A tal da Bombril, que era a representante da Bombril, uma senhora, que ela era o quê? Empregada doméstica. E a diligência dela, como empregada doméstica, chamou a atenção da Bombril. E ela deixa de trabalhar nas casas para agora dar cursos de como ser uma empregada top, credenciada pela Bombril, ganhando mais do que as patroas que pagavam ela. Ganhando salário de executiva, ensinando o quê? Como usar os produtos da Bombril. Aquilo me chamou a atenção. Porque eu digo, gente, a Bíblia não erra. A Bíblia é perfeita. Você é diligente no seu trabalho. Seja qual for. Porque para algumas pessoas, empregada doméstica, você não sabe onde isso pode te levar. Quem lembra daquele cara que explodiu, que hoje dá palestra no mundo todo, ensinando a vender garrafa de água? Aquele cara começou assim. Você entende que não existe limite para o diligente? Não existe essa de esse serviço é fraco, esse emprego é fraco, esse trabalho não vale. O que vale é a diligência. Se você for top no que você faz, a Bíblia diz, veja um homem diligente no seu trabalho, perante os reis, ele será posto. Eu volto para Neemias, um fato que não está na Bíblia, não está na história, mas é como a gente sempre diz, está nas entrelinhas. Quantas pessoas existiam naquela localidade, naquele reino, naquela nação, que poderiam servir o vinho ao rei? Quantas pessoas queriam aquela função? Quantas pessoas queriam estar perto do rei? Me vem essa questão, por que Neemias foi escolhido? Como é que você acha que é o processo para escolher? Eu vou escolher o copeiro. Será que o rei olha e diz, pega ali, qualquer um? Será que é assim? Tudo tinha um planejamento, tudo tinha um concurso para que as pessoas chegassem naquele lugar. Então a diligência é você fazer o melhor em menos tempo e você chamar a atenção. Você se destacar pelo seu trabalho.
Isso é diligência. Voltando aí para o texto, muitas pessoas esperam o trabalho dos sonhos para então fazer o seu melhor. E a questão é, você não pode esperar o trabalho dos sonhos para fazer o melhor, porque nunca você vai chegar no trabalho dos sonhos se você não fizer o melhor onde você está. É hoje que você tem que fazer o melhor. É hoje que você não tem boas condições de trabalho, que você não ganha o salário dos sonhos, que você não está onde você gostaria de estar. É hoje que você tem que fazer com alegria, que você tem que fazer o seu melhor, que você tem que dar o seu melhor, porque sempre tem alguém te vendo. Mesmo quando você acha que não tem, tem. Sempre tem alguém lhe observando. Quem você serve, a quem você serve, você tanto está sendo visto por quem você está servindo, quanto por outras pessoas. Então a sua promoção tanto pode vir daquela pessoa que você está servindo, quanto de alguém que está te observando. Então é por isso que vale a pena você fazer o melhor. Porque veja no caso de Neemias, a promoção veio de quem? De quem ele servia. Ele fazia o melhor para o seu chefe, para o seu líder, para o seu senhor, para o seu patrão. Tudo aconteceu, porque às vezes a gente... mas e Neemias fez isso, fez aquilo, e a gente só vê toda a trajetória. Tudo começa porque o rei favorece. Tudo na vida de Neemias começou a partir da pessoa que ele servia. Se o rei, pense comigo, se o rei tivesse dito, não, meu filho, você não vai não. Vá orar aí. Sua família está ruim lá, ore. Você não vai não. Tudo na vida dele destrava, começa a avançar a partir do momento que o rei diz, o que é que você precisa? O que é que você precisa? Então entenda, você tem que servir e fazer o melhor, porque tanto quem você está servindo está te vendo, quanto outras pessoas estão te vendo também. Aí seguindo diz, muitos crentes não conseguem ser bem-sucedidos porque se acostumaram a fazer as coisas de qualquer jeito. Mas Neemias nos ensina que, guardem isso, diligência atrai favor e bênção. Eu faço o melhor e a Bíblia é perfeita, os 2 versículos que vocês leram aí de Provérbios. Você vê uma pessoa que é diligente, ela vai enriquecer. Não é que, então todo mundo que é diligente vai ficar milionário. Enriquecer, essa palavra enriquecer significa prosperar, é ter. E o que é essa prosperidade? É ter o suficiente para realizar a sua missão. Porque sabia que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas vive uma vida miserável porque ela tem dinheiro além do que ela necessitava. Porque ela tem mais dinheiro que projeto. Já falei aqui isso. Você não pode ter mais dinheiro do que projeto. Porque o dinheiro sem projeto, sem objetivo, ele vai te adoecer. Ele vai te enlouquecer. Você tem que ter dinheiro para realizar a missão que Deus te deu. Eu preciso de muito dinheiro, porque os projetos que Deus me deu, os sonhos que Deus me deu, precisam dessa ferramenta. Para expandir o reino, para expandir o projeto que Deus me deu, eu preciso. Aí sim, aí você vai ter. Aí você diz, não, eu preciso de muito, pouco não vai dar. Porque pouco eu vou ficar aquém. Agora você diz, eu quero ter muito, muito. Tem gente que é assim, eu queria ser rico. Tá, qual é o teu projeto? Não sei, só quero ser rico. Eu só quero o quê? Não, eu quero viajar, curtir a vida. Não, isso é interessante que quando a Bíblia fala de desfrutar, está falando de desfrutar do trabalho. Tem gente que só quer o desfrutar. De quê? Do dinheiro. Mas você tem que trabalhar primeiro para poder desfrutar. O desfrutar é uma recompensa para quem trabalha.